Estamos numa santa ceia, estamos na nossa festa maravilhosa, o partir do pão. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, como dissera no começo, esta palavra da igreja de Laodiceia, ela tem tocado fortemente no meu coração. Meus irmãos e irmãs sabem que o livro do Apocalipse, ele tem 3 partes. O Senhor Jesus, ele apareceu a João e ele disse: as coisas que são, as coisas que foram, que são e que hão de vir. Está dividido em 3 partes o Apocalipse. As coisas que foram, as que estão no céu. Ele viu Jesus glorificado, capítulo 1 e capítulo 2, as coisas que foram. As coisas que são as coisas da era da igreja. As coisas da era da igreja. Os irmãos estão lembrados que do capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse fala das 7 igrejas da Ásia. Capítulo 2, capítulo 3 fala das 7 igrejas da Ásia. E depois no capítulo 4 de Apocalipse, João é arrebatado até o céu. E ele vai ver as coisas que ainda hão de acontecer. Ele vê as coisas que ainda hão de acontecer. Então, irmãos, nós vemos aqui que nós estamos ainda no tempo das coisas que são. A era da igreja. A era da igreja são apenas 2 capítulos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e 3, que fala das 7 igrejas da Ásia. Irmãos, aquelas igrejas são igrejas reais. Aquelas cidades existiram e algumas existem até hoje. E meus irmãos, cada igreja daquela tinha uma circunstância. Cada igreja daquela tinha um problema. A igreja e aquelas 7 igrejas, elas representam as 7 eras da igreja na terra. Os 7 períodos da igreja na terra. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a igreja que havia perdido o primeiro amor. E realmente, no final da era apostólica, nos dias de João, no final da era apostólica, o que é que acontece? Nós vemos ali, irmãos, que o amor estava esfriando. Os apóstolos já haviam morrido, só tinha João, e o amor estava esfriando. Depois vem a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja sofredora, que é justamente o período das perseguições romanas. Jesus disse na igreja de Sardes, ele disse: eis que tereis uma tribulação de 10 dias. Dias na Bíblia não significam sempre dias literais, mas períodos. E é interessante observar que foram 10 perseguições gerais no Império Romano. Foram 10 perseguições, 10 reis, de Nero até o último rei que perseguiu a igreja. E foram 10 perseguições, 10 levantes gerais, até Diocleciano. Do Nero César até Diocleciano, foram 10 perseguições gerais. E Jesus disse: tereis uma tribulação de 10 dias. Depois veio a igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo em grego significa casamento. E na realidade houve, depois das perseguições, um casamento da igreja com o mundo. A igreja se uniu ao Estado. Alguém diz que foi Constantino que desgraçou a igreja, mas não, já vinha muita coisa atrapalhada e houve apenas um casamento da igreja com o Estado. A igreja que era perseguida passou a ser favorecida pelo Estado quando, em 380, o imperador Teodósio fez da igreja a igreja oficial, a religião oficial do Império Romano, o imperador Teodósio, em 380.
Depois veio a igreja de Tiatira, que é a maior carta. E a igreja que tem uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetiza. E essa mulher, claro, é uma alusão a Jezabel do Antigo Testamento. Essa Jezabel causou problemas, ela se dizia profetiza. Se dizer profetiza quer dizer ter autoridade de falar em nome de quem? De Deus. E essa igreja é a igreja medieval, onde a igreja de Roma prevaleceu e muitas doutrinas esdrúxulas, muitas superstições surgiram ao longo da Idade Média. Muitas superstições, muita doutrina herética, idólatra, passaram a cultuar os santos, passaram a cultuar a bendita Virgem como se fosse quase uma deusa. E tudo isso veio no período de Tiatira. Depois de Tiatira veio Sardo. A igreja de Sardo, ou de Sardes, é a igreja que a Bíblia diz que a maioria estava morta, mas no meio dela tinha alguns vestidos de branco. Então, irmãos amados, a igreja de Sardes representa o período da reforma protestante, quando Deus levantou pessoas para reformar a igreja, para tentar, não foi que conseguiram tudo, mas para tentar levar a igreja de volta para a Bíblia. A salvação pela fé, a justificação pela fé, que antigamente, nessa época da igreja de Tiatira, para a pessoa ser salvo, precisava muita coisa, muita pantomínia, né? Precisava as relíquias dos santos, precisava sacrifícios para a salvação, indulgências. E com os reformadores que representam o período de Sardes, muita coisa foi tirada e o evangelho voltou a ser pregado na sua essência. Por isso que na igreja de Sardes, Jesus diz, tens aí alguns vestidos de branco. Glória a Deus. Branco fala de pureza. Depois da igreja de Sardes veio a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Os irmãos sabem que Filadélfia quer dizer amor fraternal. E a igreja de Filadélfia foi a igreja dos grandes avivamentos. Jesus disse, eis que ponho diante de ti uma grande porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, interessante que essa igreja, ela foi dos irmãos morávios, John Wesley, passando o século XVII, o século XVIII e o século XIX, até metade do século XX. Foi quando o evangelho invadiu o mundo. O evangelho invadiu o mundo inteiro. Glória a Deus. Foi quando as portas se abriram. Jesus disse, pus diante de ti uma porta aberta. Até 1750, o evangelho se restringia à Europa. Pouco crente na Ásia, pouco crente na América Latina, pouco crente na América do Norte. Mas depois de 1750, as portas se abriram e o evangelho foi pregado ao mundo inteiro. Vieram as missões modernas, William Carey e Moody, Spurgeon. Foi um avivamento que milhares de almas foram salvas. Os missionários saíram para a China, para a Coreia. Foi um avivamento muito grande nesse período da igreja de Filadélfia. Até o movimento pentecostal. Quando o movimento pentecostal eclodiu, as portas se abriram mais ainda para a evangelização. Então esse período é o período da igreja de Filadélfia. Mas a Bíblia diz que a última igreja não é Filadélfia. A última igreja é quem, meus amados irmãos? Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a mistura do frio com o quente. Produz o quê? Se botar metade de água fervendo e metade de água fria, produz o quê, meus amados irmãos? Água morna. Infelizmente é a nossa geração. É a nossa geração que é a última igreja. É a última igreja das 7. É a igreja morna, que é um pouquinho de água quente com um pouquinho de água fria. Aí dá uma coisa híbrida, dá uma coisa meio lá, meio cá. É a geração que nós estamos vivendo. Tem muita gente se dizendo evangélica, mas é metade de água fervendo e metade de água gelada. Então dá um morno. E o morno não é coisa boa. O morno serve para quê? Dizem que as pessoas, quando estão com mal-estar, elas tomam água morna para botar o quê, irmãos? Para fora, para vomitar aquilo que está fazendo mal. A água morna diz que serve para fazer vômitos. E Jesus disse, né? Vomitar-te-ei, na igreja de Laodiceia, Jesus disse, vomitar-te-ei de onde?
da minha boca. Então, irmãos, essa igreja que nós estamos vivendo é uma igreja morna, é metade e metade, é uma coisa e é outra. Hoje em dia todo mundo é crente e ninguém sabe quem é crente. Hoje em dia todo mundo evangélico e quase que ninguém sabe quem realmente é. É a hipocrisia, é a mentira, são os falsos pastores, os falsos profetas, e é tanto escândalo, é tanta coisa, que ninguém nem sabe por onde passar, por onde ir. Mas, irmãos amados, chega até alguém a dizer que não tem mais jeito para a igreja. Está um problema aí, muito grande na internet, pessoas dizendo que não tem mais jeito, que Deus não vai avivar mais nada, que Deus não vai socorrer, mas isso não é verdade. Porque na igreja de Laodiceia, Jesus diz: aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, e vestidos brancos e colírio para os olhos. Quer dizer que mesmo nessa igreja de Laodiceia, Jesus ainda tem bênção para esta igreja. Não vamos desanimar, não vamos ficar desanimados, não vamos ficar desesperados, porque Jesus disse: eis que eu estou convosco, quem sabe dizer, meus irmãos, todos os dias, até quando, meus irmãos? É a consumação. O Senhor ele vai socorrer. É verdade que vem a apostasia, vem o abandono da fé, vem tudo isso, mas o Senhor disse: eu estou convosco todos os dias. Amém? E Laodiceia ele promete ouro, Laodiceia ele promete vestes brancas, e Laodiceia ele promete colírio. Glória a Deus. Então dizer que tudo está perdido é uma desgraça, né? Não corresponde à verdade e vai desanimar o povo. Se eu disser ao povo: não tem jeito para vocês, misericórdia, aí vocês para domingo não vêm mais. Se eu disser que não tem mais jeito para a gente, domingo a gente não vem mais. Vem fazer o que aqui? O pregador disse que não tem jeito. Então a gente vai deixar, já está tudo desgraçado, eu vou me desgraçar o resto. Não, tem jeito sim. Laodiceia, Jesus tem ouro, Jesus tem veste branca e Jesus tem colírio. Que depois a gente vai falar, não vai dar tempo hoje. Nós vamos dar uma estudadazinha sobre a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. Meus irmãos, vejam a tragédia, para começar do nome Laodiceia. Veja se não é o encaixe do que estamos vivendo. Laodiceia, jovens, preste atenção, e se vocês quiserem anotar na margem da Bíblia, os irmãos, as irmãs que quiserem anotar, a palavra Laodiceia, ela vem de duas palavras gregas. É uma cidade muito antiga que fica hoje onde é a Turquia. Essa cidade, as ruínas estão lá. E, meus irmãos, Laodiceia vem de duas palavras gregas, lau e dike, Laodiceia, se seria esta a pronúncia correta. Laodiceia vem de duas palavras gregas. Laos quer dizer povo. Laos, no grego, é povo. De onde vem a palavra leigo? Leigo é povo. E Laodiceia, de Ceia, vem de dik, no grego, que significa justiça ou direito. Então, Laodiceia, traduzindo para o português, significa o povo é quem diz o direito. Glória a Deus. O povo é quem diz o direito. Antigamente, quem dizia o que era certo e o que era errado era Deus. Não é assim? Era Deus que dizia. O direito quem diz é Deus. O direito quem diz é a Bíblia. Mas Laodiceia quer dizer quem diz o que é direito é quem? É o Laos. O que quer dizer Laos em grego? Povo. Então, Laodiceia quer dizer o povo é quem manda. Em outras palavras, a miúdos, Laodiceia quer dizer o povo é quem manda. O povo é quem diz o que é certo e o povo é quem diz o que é errado. Não é mais Deus, não é mais a Bíblia, não é mais a religião. O que quer dizer liberalismo teológico? A palavra liberalismo teológico quer dizer liberar. Liberar quer dizer soltar. Soltar as amarras. E, meus amados irmãos, a palavra Laodiceia quer dizer quem manda é o povo. Quem diz o que é certo e quem diz o que é errado é o povo. Meus amados irmãos, porventura, não é isto que está acontecendo nos dias atuais? Até um certo tempo, o direito do mundo era baseado, o direito do mundo ocidental era baseado na Bíblia. Era baseado, por exemplo, de onde é que vem o conceito de... Vinha o conceito, vem, né? O conceito de família. De onde foi que veio o direito de família? Pai, mãe e filhos. De onde foi? Das Sagradas
Escrituras. Quem foi que criou a família? Onde é que está a origem da família? Nas Sagradas Escrituras, o pai, a mãe e a prole. E isso chama-se família. Mas como nós estamos na era de Laodiceia, não é mais Deus quem diz. Quem diz agora o que é família não é mais Deus, porque agora Laodiceia quer dizer direito de quem? Do povo. Quem vai dizer o que é certo e o que é errado não é mais a Bíblia. Quem vai dizer o que é certo, quem vai definir os conceitos é o povo. Porque nós estamos na era de quem, meus amados irmãos? Hein? Parece que vocês estão dormindo. Glória a Deus. Eu estou falando para as colunas. Nós estamos na era de quem, meus irmãos? Laodiceia. E Laos quer dizer o que em grego? Povo. E Diqueia quer dizer direito. Então o povo é quem diz o direito. Vamos nos soltar da Bíblia. Vamos soltar as amarras da sociedade. Não é mais Deus quem diz. Não é mais Deus quem fala. Quem fala agora é Laos. E Laos quer dizer povo. Glória a Deus. Então agora eles é quem vão dizer o que é que vai ser feito da humanidade. Eles é quem vão dizer o que é certo e o que é errado. Eles é quem vão dizer o que é família. Eles é quem vão dizer quem é homem, quem é mulher, o que é gênero. Não é mais a Bíblia quem diz o que é gênero. Quem diz o que é gênero agora é o povo, são os homens. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Jesus disse que a última era é a era de quem, meus amados irmãos? Laodiceia. E meus irmãos, está muito difícil para nós e a coisa está apertando, porque nós crentes em Jesus, nós continuamos dizendo que quem manda não é o povo, quem manda é Deus, quem manda é a sua santa e gloriosa palavra. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Aleluia. Então nós estamos na era de Laodiceia. Meus amados irmãos, essa era começou, de certa forma, no Jardim do Éden. Vocês estão lembrados? Coloque na Bíblia Gênesis 3 e 5, por gentileza. Essa semente, ela vem do começo. Ela agora está brotando, está aflorando, está florescendo, está produzindo. Mas essa semente diabólica de dizer que o direito quem diz é o homem, ela vem do Jardim do Éden. Quem foi que semeou essa semente lá no Jardim do Éden? Foi o anjo caído. Louvado seja Deus, foi Satanás. O que foi que ele disse a Eva? Vamos ver, todo mundo leia, por gentileza, Gênesis 3 e 5. 1, 2, 3. Quem foi que disse essa palavra no Jardim do Éden? A serpente, a velha serpente, Satanás. Ele disse: Eva, deixe de ser boba. Eva, deixe de ser tola. Essa conversa é conversa mole de Deus. Sabe por que é que Deus não quer que você coma do fruto? Porque no dia que você comer, no dia que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês, o que, meus amados irmãos? Não, olhe, jovem, não são os olhos físicos. A serpente não estava falando desses olhos. A serpente estava falando dos olhos da inteligência. A serpente estava falando dos olhos interiores. Ela disse: os vossos olhos se abrirão, os olhos de vocês se abrirão, e prossiga, e vocês sereis como quem? Sereis como quem? Como Deus. Sabendo o quê? Sabendo o quê? O bem e o mal. E eu fui procurar essa palavra sabendo. A palavra sabendo no hebraico aí significa distinguir. Aleluia. Distinguir, a palavra saber aí significa distinguir. Distinguir, e também quer dizer versados. Vocês vão ser versados. Em outras palavras, jovem, sabe o que foi que a serpente disse a Eva? A serpente disse a Eva que ela não ia precisar de Deus para saber o que era certo. A serpente disse a Eva que Eva não ia precisar de Deus. Ela própria iria distinguir o bem e o mal. Ela própria, Eva própria, iria ser versada. Ela não ia precisar de Deus para Deus dizer isso é certo, para Deus dizer isso é errado. Quem era que iria decidir o que era certo e o que era errado? Seria quem? De acordo com a serpente? Eva. Eva
Deus não quer que você coma do fruto, porque se você comer do fruto, você vai abrir os olhos. Os olhos não são esses olhos, são os olhos da inteligência, os olhos da mente, os olhos do espírito. O diabo disse a Eva: Eva, você comendo desse fruto, você vai abrir os olhos e você vai saber. Saber quer dizer discernir. Você saber quer dizer você vai ter inteligência para você mesma dizer o que é certo e dizer o que, meus amados irmãos? O que é errado. É o humanismo. Lá no Jardim do Éden nasceu o humanismo. Lá no Jardim do Éden nasceu o liberalismo, já nasceu ali. Era o diabo dizendo a Eva: Eva, você não precisa de Deus. Deus dizia: isso é certo, errado. Você mesma vai ter inteligência. Você mesma vai ser versada. Você mesma vai ser uma pessoa que vai ter discernimento próprio, independente de quem? Independente de quem, meus irmãos? De Deus. E Laodiceia, isso em Gênesis. Aí quando chega Apocalipse, hein? Isso no começo da Bíblia. Quando chega no fim da Bíblia, qual é a última igreja? Qual é a última igreja? Laodiceia. Laodiceia quer dizer quem manda é o povo. Quem decide o que é certo e quem decide o que é errado não é mais Deus, é o Laos, é o povo. Louvado seja Deus. Por isso, jovem, que quando você for para a faculdade, o seu professor vai dizer: você não precisa, você é muito inteligente, você não precisa aceitar o que a religião diz, você não precisa aceitar o que a Bíblia diz. Você é quem tem que decidir, você é quem tem que dizer o que é certo, você é quem tem o que dizer que é errado. Você não precisa de Deus, você não precisa de Bíblia, você não precisa de pastor. Viva a sua vida, você é quem diz, porque nós estamos na era de Laodiceia. Quando o seu professor disser isso, na boca dele, pode olhar direitinho. Quando seu professor ou sua professora disser isso, pode olhar direitinho, que a língua dele está partida em duas. Quem é que está falando? Quem é que está falando? A serpente. Porque a era de Laodiceia, quem manda é o povo, quem diz o que é certo é o povo. Eu é quem mando na minha vida. Se eu decidir que sou um cachorro, eu vou ser um cachorro porque eu decidi ser um cachorro. Se eu disser que sou um cavalo, eu decidi que sou um cavalo. Se eu disser que sou um porco, agora na Inglaterra tem gente pagando caro para passar um final de semana em fazenda, comendo lavagem, comendo farelo, porque botou na cabeça que é o que, meus amados irmãos? Que é um porco ou uma porca. Glória a Jesus. E fica de 4 pés, roncando. Glória a Jesus. Aleluia. Veja aonde chegou. Porque quando é o homem que decide, a desgraça se estabelece. Quando é o homem quem diz o que é certo e o que é errado, o diabo toma conta. Mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela diz: Senhor, não sou eu quem determino, és tu, Senhor, quem determina. Eu estou na era de Laodiceia, mas eu não sou de Laodiceia. Porque quando o homem se emancipa de Deus, a desgraça se estabelece. O homem vira um ser irracional. Quando o homem se emancipa de Deus, em vez de ele evoluir, ele involui. Quando o homem toma o lugar de Deus, você vê que o diabo disse a Eva: sereis como Deus. E nunca deu certo o homem ser Deus. Nunca deu certo o homem decidir. Nunca deu certo o homem se emancipar. Nunca deu certo, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus sábio. Louvado seja o seu santo nome para sempre. Nós somos estultos. Nós somos estultos, nós somos imbecis. Se nós formos nos guiar pela nossa cabeça, se nós formos decidir o que é certo e o que é errado, a tragédia se estabelecerá nas nossas vidas. Não, eu faço o que eu quero. Essa é emancipação. Meu corpo, vocês já ouviram essa expressão? Meu corpo, minhas regras. É Laodiceia. Laodiceia quer dizer quem manda, quem diz o que é certo, quem diz o que é errado, quem estabelece as regras. Não é Deus, quem estabelece as regras sou eu.
É humanismo. É humanismo. Glória a Deus, aleluia. Lá no livro da Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, diz assim: não se vestirá o homem com veste de mulher, e nem a mulher com veste de homem. O que quer dizer isso? Não está falando disso aqui não. Está dizendo que homem tem que vestir como homem, e mulher tem que vestir como mulher. Eu tenho andado nos aeroportos e tenho visto homens com vestidos. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi em aeroportos. Homens vestidos de mulher, com um cocó na cabeça, que não tem mais tamanho. Glória a Jesus. O que é isso? É a emancipação, é Laodiceia. Glória a Deus. É Laodiceia. Laodiceia, o homem faz o que quer. Laodiceia, quem diz o direito é o homem. Laodiceia, irmão, eu nunca vi uma profecia tão verdadeira quanto essa. Os últimos dias seriam os dias de Laodiceia. Não. Eu quero saber de uma coisa, eu vou ter um bebê, mas eu não quero esse bebê, e quem manda no meu corpo sou eu, porque eu não sou de Laodiceia, eu sou Laodiceia. Glória a Deus. Eu mando no meu corpo, eu vou expelir este feto, porque eu decidi, meu corpo é meu. Sim, o seu, nem seu corpo é seu, quanto mais aquele. Nem o seu corpo é seu, quanto mais aquele, porque aquele não é seu corpo. Aquele ali já é outro corpo. Aleluia! Não é uma verruga. Aquele feto que está em seu ventre não é uma verruga. Aquele feto que está em seu ventre não é um câncer. Aquele feto que está em seu ventre não é um unheiro para você extirpar. Não. Você não manda nem no seu, quanto mais no que está no seu ventre. Laodiceia, quem manda é o povo. Laodiceia, o povo é quem diz o direito, o povo é quem diz o que é certo, o povo é quem diz o que é errado. Mas louvado seja Deus, Deus vai reservar um povo na terra que vai dizer: Senhor, não sou eu quem digo o que é certo, não é meu professor quem diz o que é certo, não é o governo quem diz o que é certo, quem diz o que é certo é a tua palavra, e eu me submeto à tua palavra. Aleluia, aleluia e aleluia, e glória seja dada ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É o humanismo. O que é o humanismo? O que é o teocentrismo? O que é o teocentrismo? Teos e centro. Teos no grego é Deus, e centro, já está dizendo, é a centralidade. Até a era de Laodiceia, quem mandava no mundo era quem? Era Deus, era Teos. Mas agora é o humanismo. Já não é mais Deus, já é quem? Humanismo. Quem é que manda? O homem. É o antropocentrismo. Eu é quem mando na minha vida. E eles querem mandar, o pior é que eles querem mandar na vida deles e querem mandar na dos outros. E esses insetos ainda falam em democracia. Oi, infeliz, tu quer mandar na minha vida e fala em democracia? São hipócritas. Hipócritas com o nome de democracia na boca, quando são tiranos. Eles querem ser independentes de Deus e quer que eu e você sejamos independentes de Deus também. Você tem que ser independente de Deus. E se você não aceitar a ideia deles, você é rechaçado. Se você não aceitar a ideia deles, você não vai ganhar uma bolsa. Se você não aceitar a ideia deles, você não vai fazer. Vão botar barreira para você não fazer mestrado. Vão botar barreira para você não fazer doutorado. Mas eu quero dizer à igreja que Daniel se tornou mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. E Deus deu vitória a Daniel e vai dar vitória a você. Quem dá glória para este Jesus maravilhoso? Fizeram tudo para Daniel ficar para trás. Fizeram tudo para Ananias, Misael e Azarias ficarem para trás. Mas eles não ficaram para trás, porque quando vieram fazer o exame, quem era mais sábio era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e se tornaram distinguidos na Babilônia. E a Bíblia diz 10 vezes mais sábio. Dá para dar amém? Irmão, ninguém barra o caminho do crente. O crente fiel a Deus pode barrar hoje, amanhã não barra, porque Deus é maior.
Creia em Deus e não se dobre a Laodiceia, não se dobre ao sistema mundano, não se dobre ao anticristo, não se dobre à serpente. Diga, serpente, eu não tenho condições de dizer o que é certo e o que é errado. Quem tem condições de dizer o que é certo e errado é o meu Deus. Amém? Amém? Laodiceia, quem manda é quem? Laodiceia, quem manda é quem? O povo. Laos, povo. Diceia, Diqueia, da palavra dik, que quer dizer justiça, direito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. A Bíblia manda obedecer pai e mãe, é assim? Quem foi que disse obedecer pai e mãe? Foi Deus. Mas o que é que o povo de Laodiceia diz? O povo de Laodiceia, hein? Não respeite pai, não respeite mãe, não respeite pastor, não respeite ninguém. Você é quem manda em você. Se sua mãe disser não faça, faça por desaforo, porque sua mãe não manda em você. Quem manda em você é você. Laodiceia, quem manda é o povo. Cada um cria seu próprio direito, cada um cria suas próprias ideias. Interessante que não é à toa que Laodiceia é qual a igreja? É a primeira, a segunda, a terceira. Qual é? Laodiceia é o quê? A última. Significa que nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja na terra. Jesus vem, Maranata. Interessante, né? Eu acho linda a Bíblia. Tudo encaixadozinho, cada coisa no seu devido lugar. Primeiro Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia, por último, é o tempo que nós estamos vivenciando. Não é à toa. Glória a Deus. Mas Jesus disse, por favor, põe na tela 3:14 de Apocalipse, por gentileza. 3:14. Hoje, irmão, a gente vai... Quem se lembra do tempo do vinil, do disco de vinil, que enganchava a agulha? Quem lembra? Quem enganchou a agulha em casa? Depois hoje a agulha vai enganchar. Louvado seja Deus. Não vai dar para sair muito longe de Laodiceia, não. Se Deus permitir, se Deus der vida, a gente vai prosseguir em outras ocasiões. Mas se eu terminasse agora, eu já voltaria para casa satisfeito. Glória, glória ao nome de Jesus. Glória, glória ao nome de Jesus, o Filho do Deus vivente. Aí depois que Jesus diz à igreja de Laodiceia, aí Jesus diz uma coisa interessante. Aleluia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isto diz o quê? Isto diz o quê? Prossiga, todo mundo lê esse versículo. 1, 2, 3. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas, irmão, interessante. Jesus disse, isto diz o amém. Em cada igreja de Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, Jesus se apresenta com um título. Eu sou o fiel e verdadeiro, eu sou o que tem a chave de Davi, eu sou o que anda no meio dos 7 castiçais, eu sou, e agora ele diz, eu sou, isto diz o amém. E eu fui procurar, por que Jesus disse eu sou o amém? Porque amém, em hebraico, quem disse isso foi o próprio Deus Jeová. Jeová disse no passado, eu sou o amém. Isaías 65:16. Essa mesma palavra que Cristo está dizendo, Jeová já disse no passado. 55:10. Leia todo mundo. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. Mas tem outra versão que diz Deus do amém. E a palavra amém? Sim, 65:10 aí, qual Bíblia? Sim. Não, 16 é esse mesmo. De sorte que aquele que bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. Mas sabe como é que está em hebraico? Que algumas Bíblias trazem o Deus do amém. Porque a palavra amém, amém em hebraico, significa é verdade. Quando o irmão ora e você diz amém, você sabe o que você está dizendo? Por exemplo, quando o pastor ora, termina a oração, todo mundo grita o quê? Quando termina a oração, pelo menos tem que gritar. Não grita porque hoje o povo não diz mais nada. O pastor termina de orar e o povo fica.
Glória a Deus. Mas pelo certo é para dar um grande brado de quê? Pela Bíblia. É para dar um grande brado de quê? Amém. Então, pelo amor de Deus, dê amém quando terminar a oração. Glória a Jesus. Quando você diz amém, você está concordando com aquela oração. Você está dizendo, é verdade, eu creio assim, eu peço que seja assim. Você está concordando. Jesus disse isto, diz o amém, porque lá em hebraico, Deus Pai se apareceu como o Deus da verdade. Só que em muitas Bíblias diz o Deus do amém. O Deus do amém. Então, meus amados irmãos, Jesus disse, eu sou o amém. Quando ele disse, eu sou o amém, ele está dizendo, eu sou o quê? De acordo com esse versículo, eu sou a verdade. Quando Jesus disse, eu sou o amém, isto diz o amém, ele está dizendo, isso está dizendo o verdadeiro, a verdade. E ele já tinha dito em João 14, 6, ele tinha dito, eu sou o caminho, e o que mais, meus irmãos? A verdade. Jesus disse, olha, nessa Laodiceia, o amém sou eu, a verdade sou eu. O que ele está dizendo? A igreja de Laodiceia, eu sou o amém. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Está entendendo? Porque na igreja de Laodiceia, quem é que diz a verdade? De acordo com a cabeça deles. Na igreja de Laodiceia, quem é que diz a verdade? O povo. Jesus disse, olha, Laodiceia, mas o amém sou eu, a verdade sou eu. Quem diz o direito sou eu, não é o povo. Porque a palavra eu sou, amém, é o mesmo que eu sou a verdade. Louvado seja Deus para sempre. Irmão, o mundo não engole mais isso. Então a verdade sou eu, a verdade quem diz sou eu. Jesus disse não, a verdade sou eu sou o amém. A sociedade rejeitou Cristo. A sociedade rejeitou a verdade de Cristo para estabelecer a sua própria, entre aspas, a sua própria verdade, entre aspas, que não é verdade. Jesus disse, eu sou amém. Eu sou amém. Glória a Deus. A palavra amém, eu copiei aqui o que pesquisei. A palavra amém descreve aquilo que é fixo, verdadeiro e imutável. Me chocou. Mas me chocou de alegria, e isso que eu aprendi que eu não sabia. O que significa amém? Significa verdadeiro, significa fixo e significa imutável. Ah, pastor, mas os tempos passaram. Tem coisa que pode passar, mas tem coisa que não pode passar. Por exemplo, tem coisa que pode passar. Nós sabemos que não vão abalar a vida de ninguém. Por exemplo, há 50 anos, quem pensava num ar-condicionado numa igreja? Há 50 anos. Ninguém pensava. E por que é que hoje tem? Porque isso não tem nada a ver com... Isso não é fixo, nem é imutável. Não é uma verdade absoluta. Antigamente era o ventilador, mas a ciência progrediu e hoje nós temos ar-condicionado. Por que pode mudar? Porque não é uma verdade absoluta. Pode mudar. Por exemplo, vamos dizer assim, os bancos, naquela época, era impossível pensar em bancos acolchoados da igreja. Hoje pode colocar bancos acolchoados. Pode colocar bancos acolchoados. Por quê? Porque não é uma verdade fixa, imutável. O tipo de tecido, o tipo de roupa, o tipo de tecido muda. É verdade ou não é? As irmãs, quando eram jovens, vestiam cambraia. Quem lembra da cambraia? Quem vestiu cambraia? Está na moda hoje? Está na moda? Não. Está voltando? Olha aí, glória a Deus. Quem usou cianinha? Cianinha. Está na moda hoje cianinha? Não. Por quê? Porque não são verdades imutáveis. Não são verdades imutáveis. Teve um tempo que a gravata era dessa largura, parecia a bandeira do Brasil. Quem alcançou a gravata larga? Hoje é ridículo usar aquela gravata. Por quê? Porque isso não são verdades fixas.
Não são verdades imutáveis? Antigamente tinha na roupa das mulheres babado e bico. Quem lembra? Babado e bico. Quem sabe a diferença de babado e bico? É que o bico é fininho e o babado é largo. E por que não usa hoje mais? Porque não são verdades fixas. Mas existem verdades fixas e imutáveis. Quem dá glória para Deus? Quem está entendendo? Dê um glória para Deus nessa noite. Porque a palavra amém, a palavra verdade no grego significa aquilo que é fixo, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é imutável. Dá para dizer glória a Deus? Dá para dizer glória a Deus? E Jesus disse: eu sou o amém. Ele estava dizendo: eu sou fixo, eu sou verdadeiro e eu sou imutável. Aleluia. Por que é que o homem tem que continuar casando com mulher? Por quê? Porque é que até o final dos tempos. Por quê? Porque é uma verdade fixa. Vamos usar um pleonasmo. É uma verdade verdadeira. E é uma verdade o que, irmãos? Imutável. Por que é que só Cristo salva e não pode aparecer outro Salvador? Por quê? Não pode aparecer. Daqui até o fim do tempo, sempre será Cristo. Por quê? Porque é uma verdade fixa. O pleonasmo, uma verdade verdadeira e uma verdade imutável. Por isso que Jesus disse: eu sou o amém. Ele estava dizendo para Laodiceia: Laodiceia, vão querer mudar tudo, vão querer revirar a sociedade, vão querer revirar a igreja, mas eu sou o amém, eu sou fixo, eu sou verdadeiro, eu sou imutável. A minha doutrina não muda, o meu ensinamento não muda, o que eu ensinei permanece. Para Laodiceia, para a igreja dos homens que mudam, Jesus diz: eu sou o amém. Verdade fixa, verdade verdadeira, pleonasmo e verdade imutável. Não pode mudar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amém. 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 Eu sou o amém. Quer dizer, tudo que eu ensinei, tudo que eu trouxe, toda a minha doutrina, todo evangelho que eu trouxe, permanecerá para sempre, porque eu sou o amém, fixo, verdadeiro, imutável. Dá glória para Jesus, igreja. Dá glória para Jesus, igreja. Né? Por que é que o cristão não pode amanhecer o dia e dizer: eu até ontem eu me sentia homem, mas hoje de manhã amanheci sentindo que sou uma mulher. E eu vou no médico e vou mandar extirpar. Por que não pode? Porque a Bíblia diz que Deus fez macho. E Deus fez o quê? Foi Jeová quem fez. Jeová diz: quem nascer assim, assim, assim é macho. E quem nascer assim, assim é fêmea. Pastor, mas eu tenho algo dentro de mim atrapalhado, vamos usar essa expressão. Mas o que foi que Jesus disse? Todos nós temos coisas contrárias dentro de nós. Com a queda, o que foi que aconteceu com a queda? Quando Adão caiu, quando há uma queda, o que é que acontece quando há uma queda? Geralmente fica uma sequela. Ou no braço, ou na perna, ou no olho. Quando há uma queda, um acidente, geralmente fica uma sequela. Com a queda de Adão, o que foi que aconteceu? Com a queda de Adão, foi que aconteceu? Deixou sequelas. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Por exemplo, tem gente que é vontade de brigar. Irmão, eu tenho tanta vontade de pegar tudo. Isso aí é produto da queda. Foi uma legião que ficou na sua vida. Cada um herdou uma legião. Pastor, teve um irmão uma vez, pastor, um diácono da igreja. Isso foi em outra cidade, não foi aqui não. Por favor, ninguém diz: cadê os diáconos? Não, não foi desses aqui não, glória a Deus. Uma vez eu dei a um diácono, isso muito longe no interior do estado, eu dei um pacote daquele tempo de Sarney. Quem lembra que o dinheiro não valia? Era um pacote, né? Vai terminar voltando, viu?
Glória a Deus, esse tempo. Aí eu dei um pacote de dinheiro, não valia nada, irmão, para pagar energia, pagar água no banco. Depois o diácono me disse, pastor, sabe o que foi que o diabo botou no meu ouvido? Eu digo, não, dá uma carreira e nunca mais voltar com aquele dinheiro. O que é isso? É uma sequela da queda. Todos nós trazemos sequelas. Tem gente que não pode ver, tem homem que não pode ver uma saia estendida numa cerca. Que ele diz, eita, uma moça linda. É não, meu filho, é uma saia. O que é isso? É perversão da queda. Perversão da queda. A pessoa que tem tendências para sexo, para o mesmo sexo, o que é isso? Foi Deus que criou? Foi não. Como as demais coisas, é produto da queda. Um aleijou de um lado, o outro aleijou do outro. Aí vem Jesus para curar todas as sequelas. Aleluia das quedas. Alguém diz assim, os cristãos, eles têm rixa com as pessoas que têm problemas sexuais. Não, é todas as coisas da vida. Cada um foi afetado numa área. No braço, na perna, no olho, na orelha. Lá em Dalmiro Gouveia, logo quando eu cheguei lá, um caminhão foi para o Juazeiro. Naquele tempo era de caminhão, pau de arara. E virou, e morreram 27 pessoas de uma só vez. Até hoje está lá uma pedra com 27 cruzezinhas e uma grande no meio, memorial desse triste acidente. Não foi porque iam para o Juazeiro, não. É porque pode acontecer acidente, até com crente também. É verdade, não é? Com ônibus de crente. Pode acontecer ou não pode? Não é porque ia para o Juazeiro, não estou discriminando por isso. Mas é porque eles iam mesmo. Mas, irmão, quem não morreu, um ficou sem orelha, o outro ficou sem um dedo, o outro ficou sem uma perna, o outro ficou cego do olho, o outro perdeu a arcada dentária, cada um ficou com uma sequela. Foi a queda de Adão. Deus me disse, quando eu vi aquela cena, Deus me disse, foi a mesma coisa da queda de Adão. Cada um foi atingido em uma área. Aleluia! Mas Jesus disse, eu sou o amém, eu sou o amém, eu sou a verdade e eu tenho autoridade para ensinar. Aleluia! Glória! Aí Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E essa doutrina é para quem? Para quem? Para quem? O amém disse isso. O amém foi quem disse isso. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Ele estava dizendo que cada um tem que renunciar à parte que foi afetada. Quem é violento, renuncia, nega-se. Quem tem tendência para roubar, nega-se. Quem tem tendência para matar, nega-se. Quem tem tendência para adulterar, nega-se. Quem tem tendência para a homossexualidade, nega-se. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E ele disse, eu sou o amém. Dá para dar glória para este Deus nesta manhã? Dá para dar glória para este Deus? Na área de Laodiceia, Jesus aparece e diz, não, quem manda não é o povo, eu sou a verdade, eu sou o amém, a verdade fixa, a verdade verdadeira e a verdade imutável. Aleluia! Quem dá glória para Deus? Eu estou sentindo o Deus aqui neste altar, falando, sai do fogo da sua palavra para atingir os corações. Veja que coisa, a igreja que está em Laodiceia, eu sou o amém. Para a sociedade que diz que quem manda é o povo, quem diz o que é direito é o povo, Jesus está dizendo, quem diz o que é direito, sou eu. Dá para dar aleluia para Jesus? E nós vamos ser perseguidos, porque vamos não, já estamos. Porque eles querem que quem mande sejam eles. E a gente vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Quem manda na minha vida é o amém. Irmão, aí tem 2 folhas para hoje. Repare que doidice a minha. Pensei que ia dar tempo de pregar 2 folhas. Só deu para pregar a metade de uma. Vamos ficar de pé, que eu estou com vontade de pregar. Mas vocês estão com vontade de comer. Glória a Jesus. Vamos ficar. Glória.
Na próxima Santa Ceia, se Jesus não voltar, nós continuaremos esta mensagem. Se Deus nos der vida, se Deus nos der graça, se Jesus nos der saúde. Irmão, minha alma está com vontade de saltar. Minha alma está com vontade de saltar. Ontem à noite Deus mandou uma descarga de poder ali em Teotônio Vilela. E de lá para cá eu estou com vontade de saltar. É porque meu problema é o outro dia. Essa barriga volumosa